Fala galera, estamos começando mais um episódio do Alumni Talks. Hoje vamos falar de um tema que vai dar o que falar literalmente. 2023 está aí, já estamos praticamente chegando no novo ano e hoje vamos falar de como definir e como realizar nossas metas, né? Porque muita gente fala, vou colocar aqui minhas metas no papel, mas no final não consegue realizar. E hoje a gente vai falar na prática aqui com 3 convidados maravilhosos. Vou apresentá-los. Como definir e realizar tudo isso aí em 2023. Estamos hoje com Diego Ângelo, ex-atleta profissional de futebol. E hoje, evangelista da Igreja Missão Resgate. Diego tem 36 anos, casado e pai de 2 princesas. 17 anos atuando profissionalmente. Atuou no Santos, Genoa Itália, Antalyaspor e Kayserispor, na Turquia. Isso. Difícil falar isso aqui, hein? E hoje é o fundador do projeto para o resgate de pessoas para a vida cristã. Seja bem-vindo, Diego. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Também na nossa mesa hoje, Raul Teodoro Oliveira, ex-atleta profissional de futebol, Raul. Você colocou isso mesmo? Sim. Não como dinheiro, mas sim. Hoje, empresário e administrador da Teodoro Oliveira Consultoria, 38 anos, noivo, pai de pets, 2 pets lindos. Você colocou isso também? Claro. São lindos, realmente. Ele atuou como atleta profissional até os 25 anos e hoje empresário e administrador. Tem muitas empresas aqui, hein? Consultoria, empresa de contabilidade, outra jurídica e outra consultoria executiva. Justamente. E tem aí na bagagem um pós-doutorado em auditoria e controladoria. Ô, louco. E outro pós em planejamento tributário também. Ô, louco. O homem é forte. Aí E os sim. cursos, O né, homem é de forte. contabilidade, ciências contábeis estão- e direito. Então vocês estão entendendo o peso de hoje, né? Será que vai carregar no YouTube esse episódio? Pesado. E aqui também com a gente hoje, Nina Pintan, psicóloga, goiana, crossfiteira e graduada em psicologia pela PUC Goiás. Atua como psicóloga clínica, com abordagem de terapia cognitiva comportamental. Seu propósito é transformar vidas através da psicologia, auxiliando os pacientes a desenvolverem ferramentas mais saudáveis e mais autonomia. Acredita que é possível e necessário ter saúde mental e ser eficiente na vida. Seja bem-vinda, Nina. Obrigada. Esse é o nosso propósito em 2023. Ser eficiente, colocar nossas metas no papel e tirá-las do papel, que eu acho que é o mais importante, que Com ninguém certeza. fala, né? Queria começar com o Diego. Diego, conta pra gente um pouco da sua trajetória no esporte, que é um meio dificílimo de você conseguir entrar profissionalmente, e de como você chegou hoje no projeto que você está. E assim, falando já de como você definiu suas metas e colocou isso pra sua vida. Certo. Vamos lá, então. Eu comecei a jogar futebol desde que eu me lembre. Desde que eu me lembro por gente, assim, eu já jogava futebol. Meus primeiros passos já fui atrás de uma bola. E com 6 anos eu comecei a ingressar na minha carreira. Muita gente acha que o jogador de futebol ele começa a sua carreira quando está no profissional. Mas é um mito isso, porque a maioria dos jogadores ele já começa desde cedo. As base. responsabilidades eu, por exemplo, comecei com 6 anos a ter responsabilidade de não ter fim de semana. Por exemplo, meus amiguinhos iam para uma festa de aniversário, eu tinha que ir para casa dormir, porque no outro dia eu acordava 7 horas. Raul jogou futebol, sabe que naquela época os jogos eram muito cedo, né? Começava ali do dente de leite até o juvenil, imagina quantos jogos no dia. Então 8 horas a gente já estava dentro do campo de futebol. E eu comecei nessa pegada, e joguei aqui em Goiânia em alguns clubes, e com 14 anos eu fui convidado para poder jogar no Santos. E aí, onde eu fiquei no Santos dos 14 aos 21 anos de idade, subi profissional aos 19, fiquei 1 ano e meio no profissional. Depois fui emprestado pro Ituano, que é ali de São Paulo também, para disputar um campeonato paulista. E uns olheiros me viram jogar e me levaram para Portugal. E aí foi quando eu joguei em Portugal, na Naval 1º de Maio, durante 3 anos. Fui vendido para o Genoa da Itália. E lá eu não pude atuar por não ter o passaporte europeu. E aí eu fui emprestado por um time da Turquia. E na Turquia foi onde eu fiz a minha carreira praticamente toda. Eu fiquei durante 12 anos na Turquia. E acredito que
que foi um período de muito aprendizado, tanto culturalmente, tanto em Portugal como na Itália e principalmente na Turquia. Um período maravilhoso na minha vida. E ali eu pude construir não só a minha carreira profissional, mas também a minha carreira pessoal, né? Aquilo que eu creio que mais tem valor na nossa vida, né? Que é a nossa família. Casei, hoje eu sou casado há 11 anos, tenho 2 filhas e sou muito feliz por isso. E como você disse, as metas, né? Isso é muito bom, porque hoje eu entendo o propósito, e só quando a gente começa a estar mais experiente, aí, quando a idade vem, que de fato a gente começa a abrir os nossos olhos para aquilo que é de fato a vida, né? E eu, por um momento, eu só queria ser jogador de futebol. E eu lutei para que isso acontecesse. E em 2010 eu tive um encontro com Jesus. E foi onde ele me pegou mesmo e disse: meu filho, vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu vou aprender, eu vou te ensinar a ser um discípulo. 2010. Tá, já estava em Portugal já. Tá. E aí comecei, né? Ali depois eu fui para a Turquia, tive todos esses anos lá. E sempre com esse pensamento que eu era um jogador de futebol que acreditava em Jesus. Eu tinha a minha profissão, eu tinha a minha prioridade, certo? Certo. E acreditava em Jesus. Isso em 2010. E no decorrer desse tempo, quando eu estive na Turquia, eu vi que as coisas de fato mudaram. Eu vi que de fato eu necessitava ser mais do que um jogador de futebol que acreditava na palavra, né, que Jesus nos diz. Eu comecei a acreditar que agora eu sou um discípulo do Senhor, primeiramente, sendo um jogador de futebol. É mais ou menos assim: Jesus chegou em mim, Deus chegou e disse: eu vou te dar todos os seus sonhos que você tem na sua vida. Porém, há de chegar o seu dia onde você vai viver para mim. Você tá entendendo? Então, assim, ele me proporcionou grandes lugares, grandes clubes, uma carreira muito, muito, muito boa. Mas hoje eu, sentando aqui, e eu posso falar com propriedade isso, que ele me deu tudo aquilo que eu pedi, porém hoje ele me pede algo, que é a minha vida, para poder tocar nas pessoas, para poder trazer o amor. E o amor, ele não é um amor que pressiona as pessoas, muito mais do que isso, é um amor que liberta as pessoas. Então hoje eu estou aqui, parei de jogar futebol ano passado, voltei para Goiânia. Nós estamos agora tem a igreja que eu estou, que sou evangelista lá. Temos agora também um grupo como se fosse uma célula dentro da minha casa. E você já esteve lá, você teve o prazer de estar lá com a gente. E isso é o que mais importa hoje. Eu acredito que números, eles vêm e vão através do esforço. Porém, um legado, que aquele legado que ele deixou na minha vida e deixou no mundo, hoje 2000 anos, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós ainda falamos dele, nós ainda nos emocionamos quando falamos dele, nós ainda somos confortados com a palavra dele. E acredito que ele tem muito mais para fazer, através da minha vida, através da sua, através da do Raul, através da Nina, através de todos nós. Ele tem o poder de trabalhar. E a minha vida hoje é isso. Sou um discípulo de Jesus, não sou perfeito e nem quero ser, mas é ele que me aperfeiçoa todos os dias da minha vida. Mais ou menos isso é o que acontece. E o nosso projeto de 2023 é justamente esse: poder resgatar. Eu venho de uma igreja que é missão resgate. Ou seja, a missão de fato é o resgate. Resgate de vidas, resgate de sonhos, resgate de pessoas que estão tristes. E assim a gente vai conseguir, com a graça dele, logicamente. E eu comecei com você propositalmente porque essa parte de você definir suas metas e você estar com o espiritual em dia, você estar conectado com a sua espiritualidade é muito importante. E eu vivi isso na prática, porque o ano passado a minha meta era ir à missa todos os domingos. E eu fui à missa todos os domingos. Quando eu não estava presencialmente, eu estava assistindo online. Mas eu estava com uma vida sem propósito. E de nada valeu. E esse ano,
foi diferente. Eu falei assim, esse ano eu preciso me conectar com Deus. Sim. O que é muito diferente. Não preciso ir à missa todos os domingos, mas todos os dias eu leio a Bíblia e estou me conectando. 10, 15, 20, 30 minutos. Mas eu tô ali me conectando e é muito mais interno isso do que o propósito que eu fiz, a meta que eu defini no ano passado, que era estar lá. Eu estava lá, só meu corpo. De fato, Carol, assim, eu acredito que a placa de igreja não te leva a um sentimento, ao toque espiritual, real, ao toque de Deus. Uhum. Ela te ajuda. Se você for numa igreja, é muito importante você ter a comunhão. A igreja serve para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Uhum. Ou seja, mas essa placa dessa igreja, ela não tem o poder de salvar. Concordo. Correto? Então, hoje, mais do que isso, eu quero quebrar alguns paradigmas naquilo que eu acredito, naquilo que nós acreditamos. A minha igreja, ela só é uma igreja a partir do momento em que nós estamos lá presente. Uhum. Que nós estamos lá em comunhão. Uhum. Quando nós saímos, ela é apenas um prédio com 4 paredes. Uhum. Mas a gente leva a igreja, somos nós. Tá dentro da gente. Está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas. Que é muito mais, vai muito além de você estar dentro de uma igreja. Na realidade, nós devemos ser igreja por onde quer que nós formos. Uhum. O que é ser igreja? Compaixão, amor, amor ao próximo, tentar fazer aquilo que é certo e nos mínimos detalhes. Então, é verdade. Carol, baseado no que você falou, até de você ter feito uma meta, ter cumprido a meta, mas não estar feliz. Depois você fez uma meta, baseado em um propósito, e deu uma outra mudança, não é isso? Uhum. Deu uma outra cara. Foi. Então uma Exatamente. meta sem um propósito, muitas das vezes é um nada. Nada. Né? Então a gente está falando de meta, e acredito que é baseado num propósito. Não adianta nada a gente dar um passo, andar para frente, sem o caminho. A direção, né? Que é o caso que você falou, que no seu caso muito é Jesus, né? Então ele vai te guiar naquele caminho, né? Sim. Bacana. O que te guiou, Raul? Até Você aqui? Até aqui hoje? Até aqui. Como que você Conta tá da sua traçando? história, meu amigo. Eu quero perguntar para ele primeiro, adorei. Mas antes eu vou só perguntar, Pode porque eu perguntar, fiquei curioso. Você disse que quando você era mais novo, você abdicou do seu final de semana Eu também fiquei pra presa. estar jogando futebol, pra estar fazendo alguma coisa. 8 anos, 9 anos, é muito novo, acredito, o doutor vai me falar melhor, não sei, pra ter esse tipo de caminho. Acredito que você deva ter alguém, não sei. Então, explica mais o que fez você, quando novo, ter esse tipo de meta, ter esse tipo de personalidade pra chegar onde que você chegou. Porque eu acredito que você chegou baseado num todo, Sim. né? E eu acredito muito que eu só cheguei justamente pela perseverança e persistência. Vemos que eu não jogava sozinho. Nós tínhamos, né, um time, todos de 8 anos. Uhum. Porém, desse pessoal que eu joguei, dá para contar nos dedos quem conseguiu chegar de fato a um patamar profissional. De 1000 vai o quê? 10? Não, é muito menos do que isso. Menos, né? Muito menos do que isso. É. O Raul vai poder falar um pouco da vida dessa situação, porque ele também foi um profissional. Uhum. Porém, no meu lado, as coisas deram certo. Uhum. E às vezes a gente pensa que, pô, ele teve um empresário certo. Logicamente que tudo coopera. Tudo coopera. Uhum. Jogador bom tem em todo lugar. Uhum. Porém, de fato, às vezes ele precisa estar no lugar certo, na hora certa. Isso como qualquer outro ramo da vida, eu acredito. Mas assim, pra mim, foi algo que eu sempre tive na minha cabeça. Eu vou conseguir. Aconteça o que aconteceu, eu vou conseguir. Eu estava no Santos, eu tinha 17 anos. Rompi o meu ligamento cruzado com 17 anos. Recuperei. Aos 20 anos, rompi o outro ligamento cruzado. Com 20 anos, eu era uma incógnita. O do Ronaldo foi ligamento cruzado também, não foi? Foi, depois foi patelar, né? Mas no primeiro foi cruzado. Ou seja, com 20 anos, eu não estava no profissional, mas minha carreira não tinha explodido ainda, não tinha destino. Uhum. E eu era um ponto de interrogação. Nesse momento, eu olhei, parei e falei assim,
Senhor, se o Senhor quer de fato que isso dê certo, eu vou continuar. E foi onde as portas se abriram. Eu estava no Santos, eu dei um passo atrás para poder dar 2, 3 lá na frente. Mas o que você falou, Raul, é basicamente isso. A persistência e o feeling de você ter. Eu sempre tive o feeling de que eu conseguiria. Porém, desses 1000 que você citou aqui, talvez eu consegui. Uhum. E hoje eu tenho contato com aqueles que não conseguiram e eu vejo que alguns são frustrados, alguns são de fato torcem, alguns... Porque naquela realidade é o seguinte, não foi o melhor que venceu, foi o que persistiu mais. Você tá entendendo? Consistência. Eu olhava para os meus amigos, meus companheiros, eu era um destaque aqui em Goiás, de fato eu sempre fui um destaque. Porém, quando eu fui para um Santos, um time grande, eu chegava lá e eu falava assim, esse menino aqui vai ser seleção brasileira, esse menino vai jogar a Copa do Mundo. Nós olhávamos e tínhamos aquela autocrítica e sabíamos quem poderia chegar ou não. Mas nesse momento, quando eu olho a carreira, eu falo assim, por exemplo, fulano jogava muito mais bola do que eu. Mas eu persisti mais. Uhum. E o futebol, como em qualquer outro ramo, o talento ele é apagado pelo esforço. O talento ele é apagado pelo esforço. Se você só tivesse o talento e não se esforçar naquilo que você quer, você vai ser uma promessa só. Eu acho que a gente viu isso aqui na Copa, né? Agora na Copa. Entendeu? Agora, e a saúde mental, né? Você se esforçar para aquilo que você quer e você persistir naquilo que você quer, eu acredito muito na força divina. Como hoje eu estou aqui mais para falar sobre isso, né? Então acredito que hoje, eu aqui sentado com 36 anos, é aquilo que eu te falei. Deus disse, eu vou te dar tudo aquilo que você quer. Porém, há de chegar o seu dia, que você vai entregar a sua vida para fazer aquilo que eu quero agora. E esse dia, graças a Deus, chegou. Mas foi a persistência, meu irmão, que me fez chegar. Legal. Persistência ligada à meta, então. Isso. Bacana. Muito bom. Vou falar de mim? Você agora. Fale de você que eu quero ouvir. Conte tudo, não esconda nada. Mas enfim. 3 podcasts para fazer a minha história. Vamos acelerar o Raul. Cara, eu quando era mais novo, só para vocês terem noção, acho que eu estudei num 6 colégios em Goiânia. 6? 6, Ô, louco. por aí. Foi expulso? Não, só que não. Trajetória de vida, né? Enfim. E nesse percurso, meus pais sempre me colocaram para fazer muito esporte. Meu pai foi jogador, jogou no Atlético muitos anos e era o sonho dele. Só que da minha mãe não, era natação. Então aí eu nadava, fiz judô, fiz um monte de esporte. Então era bem ativo. Com 12 anos, acho que eu não lembro muito, mas alguém que falou pro meu pai, falou, olha, esse menino aí, pode ser que ele seja bom. E aí acabou que deu certo, fiz um teste no Goiás, fiquei no Goiás e por aí começou a trajetória. Mudei para São Paulo, fui para São Paulo, fiquei um tempinho no Palmeiras, fui pro Paulista de Jundiaí, no qual eu machuquei, tive um problema de coluna na época e tive que parar de jogar. Voltei para Goiânia, tentei ainda um pouquinho, mas não consegui. Nessa ida para São Paulo, eu já tinha começado a estudar direito ou sinuca. Vocês podem escolher o que era. Qual era o esporte? Eu comecei o estudo. direito. Na época, quem não sabia o que fazia direito ou administração. Verdade. Tá? Teve essa época. Então, a mesa de sinuca eu acho que ficava mais cheia do que a própria faculdade. E acabou quando eu voltei para a PUC, fazendo direito. Com o passar do tempo, me apaixonei por estudar, comecei a estudar muito. Sempre fui muito, entre aspas, viajado em leitura e tudo mais, conhecimento. Comecei a contabilidade, morei em Cuiabá, Mato Grosso, quase 5 anos. Concluí a faculdade de contabilidade lá, comecei pós em planejamento tributário, voltei para Goiânia, fiz auditoria e controladoria, e aí resolvi desenvolver um pouco da empresa em si e depois das empresas. Sempre fui apaixonado em números, apaixonei na contabilidade em si, montei o escritório de contabilidade, não gostava do direito. Juro pra vocês, comecei a mexer esse ano porque foi algo que eu comecei a ter o tato
No sentido assim, pô, o direito é ruim, mas quem faz o direito ficar ruim são as pessoas, né? Então eu posso também ir Peraí pro que eu vou lado melhorar bom. esse direito. É difícil, viu? Nossa, chega com o advogado aí. Eu mandei uma mensagem na hora que a gente chegou aqui com meu sócio lá na parte de direito. Eu falei, mandou um podcast. Tinha 7 mensagens de 2 minutos. Aí não dá. Contando... Mas enfim, né? Você vai. Desculpa aí, viu, Iter? Mas você vai escutar todos, é uma coisinha só, sabe? Não sei se é porque eu gosto mais de lógica. E aí acabou que fiz a contabilidade virar. Paralelo com isso, eu trabalhei numa empresa de construção civil em Cuiabá, Mato Grosso, no qual foi uma turbulência muito grande, ela devia muito e a gente pôde ajudar da forma que a gente conseguiu lá. E eu vi que eu poderia ajudar e comecei a ajudar outras empresas, automaticamente na parte administrativa de gestão. E eu comecei a ficar apaixonado nisso, porque eu conseguia gerar informações dentro da empresa através de números e eu conseguia fazer a gestão das pessoas lá. E você já tinha feito administração ou não? Eu não fiz administração. Ah, eu fiz, tá. Direito e contabilidade. Só que a contabilidade, ela te dá um norte de informações em números muito maior do que a administração. A administração é totalmente dependente dos números da contabilidade. Então, acabou que eu me apaixonei por isso e comecei a ajudar empresas em dificuldade, que é a consultoria executiva. Mas isso é só eu que faço lá e gosto e amo. Então, tenho essas... A contabilidade foi se desenvolvendo, está desenvolvendo até hoje. A de jurídica eu abri, resolvi desenvolver esse ano porque eu estava perdendo. Um cliente me pediu um orçamento jurídico um tempo e eu virei para ele, não trabalho com jurídico. Aí eu vi que eu estava começando a perder espaço por isso, porque eu tinha que buscar outras pessoas. Falei, olha, posso agregar o meu valor nisso. E aí esse ano a gente conseguiu desenvolver e tá caminhando, né? Que massa. Esse é o comecinho da história. Legal. E deixa eu te perguntar... você ia falar mais alguma coisa? Não. Deixa eu te perguntar. Muito interessante, porque você fez direito, depois fez contabilidade. Na sua cabeça, nessa época, você já tinha noção que você ia precisar estudar mais para, às vezes, chegar onde você queria? Ou você nem tinha essa noção e só foi acontecendo? Confesso que eu não tinha noção. Não? O que eu apaixonei? Eu apaixonei na informação, no estudo, no que ele me dava de evolução. Então, cada vez que eu estudava, que eu conseguia um pouco mais de conhecimento, aquilo ali, eu acho que eu ficava vislumbrado. E não tem dinheiro que pague isso, confesso. Gosto muito de ler, você sabe o tanto que eu leio, livros, enfim, pessoas que me norteiam. Um exemplo hoje, um Thiago Brunet da vida, que tem um perfil. Perfil, ele é pastor, não é? Pastor ele. Evangelista também, pastor evangelista. Que tem um caminho bíblico, que tira toda a parte de gestão de pessoas da Bíblia para fazer a gestão das pessoas. Então, assim, cada vez que você vai conhecendo um pouco mais. E o ser humano, ele é... Como é que eu vou explicar? Imprevisível. E qualquer um é imprevisível. E quando você começa a estudar, você começa a ver algum tipo de previsão, saber ajudar, né? Eu acho que a doutora vai saber falar melhor do que eu. E eu acho que o prazer que ela deve ter em ajudar as pessoas é o mesmo que eu tenho em ajudar as empresas, que automaticamente no meu pensamento eu ajudo uma empresa no qual está passando dificuldade, eu ajudo uma cadeia de pessoas que trabalham lá. Sim. Né? E você ajuda uma cadeia de pessoas que andam ao seu lado também. Eu sou prova viva disso. Me ajudou muito. Eu sou apaixonado pelo conhecimento, eu acho que é isso. Legal. O Raul, ano passado, né, que eu falei, né, do ano passado, ele me falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Acho que você nem sabe disso. A gente... Fala demais, né? Não, e ele sempre me falou coisas muito legais. Eu era o peso do rolê, assim, sabe? Nunca? Vamos colocar, eu era o peso do rolê. Nunca foi. Mas é porque hoje eu já me coloco no lugar. Eu tô brincando. Mas é porque eu gosto de conversar coisas sérias. Eu gosto dessa evolução do ser humano. E você gosta de aprofundar em assuntos. E hoje o que a gente encontra são pessoas muito rasas. Sim. Então, você sentar com o Raul e conversar, é você saber que você vai aprofundar, você vai aprender, você vai conseguir... refletir. Exatamente. E aí eu ia pro rolê e quem conversasse comigo automaticamente estava aprofundando em alguma coisa.
E eu era assim, entendeu? Mas, enfim. Aí Feliz. o que ele me falou que ficou muito gravado, assim, um dia ele falou assim, Carol, você é uma pessoa que você conhece muitas pessoas, você tem muitos amigos, muitos conhecidos, onde você chega, você faz amizade, só que você tem um problema, você não sabe filtrá-las. Você ainda não entendeu quem é pra sua vida, quem é do rolê, quem vai estar com você quando você ligar, que você estiver passando mal. E aquilo ali foi um tapa na cara. Mas obrigada, viu? Olha, eu, assim, Obrigada. Tá doeu. filtrando melhor agora, Carol? Muito melhor. Muito melhor. Então deu certo. Deu. Então Fico ele... feliz pelas. Foi muito Fico bom. muito feliz. Fez aí. pensar, né? E doutora Nina, conta pra gente. Então, trabalho com saúde mental e, como ele falou, é muito gratificante ajudar as pessoas e ver a evolução das pessoas, perceber que está fazendo a diferença, né? Sessão após sessão, Uhum. né? Pequenas metas, né? Na terapia também tem meta para alcançar. Tem tarefa pra casa, eu Tem, levo tarefa pra casa. tem. Tarefinha de casa. Porque o paciente está ativo, né? Não é aquela coisa, resolve minha vida. Aham. Né? Meu problema é esse, vai. Não, é o paciente ali muito ativo no processo, né? Em conjunto. O mérito é do paciente com o auxílio do terapeuta. Uhum. E é desafiador, né? Às vezes a gente lida com questões pesadas, acaba a sessão, a gente tá, sabe assim? Uhum. Mas é gratificante, porque tem um sentido, né? Uhum. O trabalho. Então é estudar, é ir Uhum. dia após dia Cê- com esse propósito. Você segue ele junto com o seu paciente no propósito Sim, dele, é. lidando. E como que você... Porque aí já entra na parte prática da coisa. Uhum. Como que você coloca isso pro paciente? Por exemplo, às vezes eu penso assim, nossa, é muita coisa pra eu dar conta. Mas aí se eu for pensar, cara, eu tenho 365 dias no meu ano. É muito pouco, na verdade. Uhum. Às vezes. E aí como que você define isso com seus pacientes? Bom, no começo da terapia, eu vejo qual que é a demanda, né? Uhum. E aí, junto com o paciente, eu vejo qual que é a prioridade. Porque às vezes uma demanda não é tão urgente assim quanto outra. Uhum. E aí vai trabalhando isso. E aí, né, claro que no meio do caminho, às vezes briga com o namorado, briga com a mãe, agora uma bomba estourou aqui, Não. meu patrão, não sei o quê. Aí vai, né, Mudar. vai Não, você adiantando. vai ajustando as metas. Vai ajustando as Porque metas. na minha cabeça, eu sou muito lógico, então eu vou montar na minha cabeça. aqui. Aham. Ponto É. por ponto. Se você vai lidar com o paciente, você vai montar um estudo de caso Aham. para ajudá-lo naquele processo. Aí vão surgindo algumas coisas que tem que alterar esse caminho, Aham. certo? Igual meta de planejamento, né? Uhum. Enfim. Eu tô perguntando isso porque surgiu uma pergunta quanto à evolução do paciente. Porque você tem um objetivo, uma meta. Aham. Aí eu pensei em números. Você tem alta rotatividade de Paciente? pacientes? Não, Não muito. não. Mas tem uma certa rotatividade. Tem uma certa rotatividade. Você consegue enxergar essa rotatividade com falta de cumprir as metas? Bom, tem uma questão do paciente não aderir ao tratamento, né? Aí, Entendi. Aí fica difícil. e assim, Realmente. a terapia é necessária, mas ela não é em todos os momentos confortável, né? Sim. Vai lidar ali, vai mexer onde... Na verdade, muitas vezes é muito desconfortável você chegar Nessa e... situação, eu até me enquadro nisso aí que ela tá falando, que a Nina tá falando, por isso. Não adianta eu chegar e falar coisas espirituais para quem não está espiritualizado. Sim. Bacana. Nós temos que ter a noção, Verdade. porque ao invés de nós libertarmos, nós vamos ferir Uhum. Uhum, e vamos oprimir. uhum. E a opressão, ela não funciona em nós. Quando nós somos oprimidos, normalmente o ser humano, ele se retrai, Exato. ele se esconde. Então, nesse ponto, é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas na igreja, você está depressivo, falta de Jesus. Você está doente, falta de Jesus. Existe
uma cadeia, eu acredito, certo? Mas Jesus chamou Lucas, por exemplo. Lucas era médico. Jesus o chamou para ser discípulo. Eu acredito que no caminho, né, ali com Jesus, Lucas também curou, ajudou. Faz isso com seu filho tá febril, faz isso. Então, assim, ele nos deu as armas para nós. E às vezes as pessoas, elas colocam, ok, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, acredito nisso. Porém, ele colocou Ninas para resolver o problema de alguém. Ele colocou Raul para resolver um cara que tá passando por um problema na fábrica dele, na firma dele, tá para quebrar. Você tá entendendo? Verdade. E ele colocou o Diego para chegar. Porém, eu tenho que saber, e eu acredito que a Nina deve ter esse feeling também como doutora, de saber a hora de, ok, eu vou dar um passo, peraí, agora eu vou recuar, porque ela não pode falar de coisas que o paciente ainda não está meio que preparado para aquilo. Ela não pode aprofundar muito. Eu perguntei porque, primeiro que eu vi aqui, acabar com o mimimi nessa caneca. E a situação mais difícil que tem hoje é isso. A gente tá, na minha opinião, né, a gente tá perdendo essa situação, assim, onde eu tô sendo duro, onde eu não estou, onde eu posso chegar, onde eu não posso chegar, onde eu posso apertar, onde não. Um exemplo que eu dou nas consultorias que eu dou. Minha noiva esses dias virou e falou assim, não, por que você não larga aquela empresa? O que é isso? Falta de cumprir o que a gente pediu, falta de planejamento, falta das metas cumpridas, né? E basicamente, aí eu falo que eu vou pelo sentimento. Não, mas eu posso, não é possível que eu não vou conseguir. Eu gosto da empresa. No meu caso, eu acho que é mais fácil do que o seu. Porque no meu caso, eu tento utilizar pessoas para mover o processo. Então, eu tenho lá um dono, mas às vezes eu tenho um gerente ali que... E no final, essa empresa, ela quer a rentabilidade, ela quer o lucro, né? O objetivo é o mesmo. Porém, no lado dela, o paciente talvez não consegue ver o lucro. Não consegue enxergar o lucro lá na frente. Ele tá vendo só a opressão agora, só que ele não consegue ver o resultado. E muita porque ele gente tá tão deixa de cego. procurar a terapia porque não sabe se a terapia pode ajudar. E aí passa a vida com os mesmos problemas, com as mesmas queixas, repetindo aquele mesmo padrão, porque acha que não sabe, né? Às vezes nem sabe, né? Como que a terapia poderia ajudar. E aí, às vezes, vai em uma sessão e fala, não gostei não é pra mim não. E não tem a consistência de ir 3, 4, que aí é onde ele vai começar a ver algum resultado ali. E aí entra muito a parte que você falou, de persistir em ser ajudado. E aí, quando a gente não se escolhe ser ajudado, aí não adianta a gente querer ajudar. E o que o Raul falou também, eu vejo muito isso na minha empresa, porque a gente chega pro gestor, passa o plano lá do que ele precisa fazer, mas depende dele. Você vai até certo ponto. Tá aqui o erro, que é ajustar, o caminho é esse. E tem gente que não enxerga. É complicado. E aí Mas aí eu já chego e pergunto assim, você tá fazendo terapia, gestor? Porque eu acho importante. Não tenho tempo, não sei o quê. Tá fazendo algum esporte? Tá louca? Que dia que eu vou ter tempo pra fazer esporte? Eu falo, gente, então vamos começar resolvendo sua vida. É isso. Cuidar da saúde mental, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando, se queixando, né? De que a vida tá caótica, a saúde mental tá lá embaixo, tudo mais. E aí eu pergunto o básico. Não tá fazendo terapia, não tá dormindo bem, não tá fazendo uma atividade física. E aí? Sim. Aí comendo mal e, né, aquele combo. E trabalhando, né? Só trabalhando, equilibrando as áreas da vida. Aí o básico é isso, né? Qual que é é interessante o que você falou. Qual que é a importância do sono, do esporte? Terapia, posso colocar terapia /, lazer? Não. Não. Ou São lazer campos diferentes. seria um quarto, Lazer então. seria o esporte, né? Você comentou do equilíbrio. É, Então, se tem um equilíbrio, eu tenho os pezinhos ali que vai equilibrar. sim. Qual que é a importância de cada área dessa na vida de uma pessoa para ela conseguir cumprir as metas que ela tem traçada? O sono é algo, assim, sagrado. Principal. É. E assim, muita gente subestima, negligencia o sono, às vezes, por nem saber.
tanta coisa que acontece no sono. Muitos hormônios são regulados durante o sono, tem as fases do sono, o aprendizado acontece durante o sono, noites bem dormidas. Neuroplasticidade. Contribui para melhorar o nível de ansiedade, melhorar o nível de estresse. Então, assim, o sono é essencial. E tem até uma indicação de livro, quem tiver gostar desse tema, chama Por que Dormimos? Legal. Anotem aí, viu, E aí gente? lê, e aí você fica assim, meu Deus. Aí eu fui lendo e lembrando, assim, todas as vezes que eu negligenciei meu sono. Beber café tarde, tomar energético. Hoje em dia, meu sono é sagrado. Sair pra festa, chegar às 6 horas da manhã. É. Beleza. Isso acontece muito comigo, que você tava falando. Às vezes eu preciso... sair pra festa? Não. Que Eu bom. preciso. Já foi, já. Passou, Agora né, eu sou gente? pai de 10 horas tem que estar dormindo. Entendeu, Uma de cá, uma de cá, às vezes. Os Dorme 4 na antes, cama. né? Os 4 na cama. E mais a cachorrinha ainda. Mas assim, às vezes eu tenho que levar alguma palavra para a igreja ou preparar alguma coisa. Isso acontece muito, muito comigo. Eu tô dormindo, acordo, tipo assim, durmo ali 10, 11 horas da noite. Dormi. De repente, 1h da manhã eu acordo assim, do nada, com uma frase. É como se Deus Tocasse tivesse no colocado uma frase em mim que eu não dormi sem pensar naquilo. Fala sobre isso. Aí eu vou lá, pego meu celular, só anoto a frase, viro e deito de novo. De manhã, a hora que eu acordo, eu vou lá e leio a frase. É praticamente 60%, 70% da mensagem eu tenho na minha mente preparada, coisa que eu fui dormir sem nada na minha cabeça, sem pensar nada, e nessa parte, eu acredito que ela falou aí, a gente aprende no sono, né? O conhecimento, a gente adquire Acontece conhecimento lá. no sono. Memória. Isso acontece comigo. Eu tenho um grupo, eu e meu mesmo. Eu também. Esse é o nome do grupo. Eu também Por tenho. quê? Eu não sei se é porque durante o dia a gente é muito acelerado, com tanta de coisa que Sim. acontece. Eu acordo de madrugada, eu tenho insights de algumas coisas. E eu esqueço. Então eu aprendi a mandar mensagem E anota. pra mim mesmo, de anotação. Né? Que eu acredito que Eu seja tenho um isso, bloco de né? notas, meu é cheio aqui no telefone. As notas são Essenciais. poemas que... Importante, né? E desenvolvendo esses recursos, né? Ver pra você, ao grupo, cada um vai ter ali seus recursos que funcionam melhor. Então é interessante. E isso é legal você falar também, porque até um certo ponto da minha vida, eu achava que eu era a garota do digital. E eu descobri que eu não sou, eu sou a garota do papel. E aí isso foi uma chave também que eu virei pra muita coisa, porque hoje eu tenho a minha tarefa e eu marco check lá, tipo, fiz. Isso é, tipo, pra mim é uau, fiz uma tarefa. E aí, isso eu comecei a conseguir cumprir muito mais coisas depois que eu comecei a anotar. Porque eu achava assim, Google Agenda era, tipo, meu parceiro, funcionário do mês. E não, porque eu não olhava, eu não via a tarefa, não marcava, não colocava horário, não repetia. E no papel, não, todo dia cedo é a primeira coisa. Anoto e marco. Então, acho que é muito importante você entender qual é sua virada de chave também, porque às vezes você acha que é uma coisa besta também. Às vezes eu pegava um papel para estudar assim, e aí eu vi algumas pessoas falando, não, você tem que estudar assim, porque o seu campo de visão panorâmico, ele é horizontal, ele não é vertical. E eu comecei a estudar na horizontal. Isso mudou completamente também. Olha, não sabia. Então Eu você tem que eu tenho descobrir uma assim, os pergunta. seus próprios métodos que vão funcionar para você. Eu tenho E uma às vezes a gente passa uma vida e não descobre. Eu tenho uma pergunta pra vocês, que eu talvez até vai fugir um pouco daquilo que a gente já tá falando. Mas vocês que andam, vocês que têm muitas pessoas aí que estão com pessoas todos os dias. Vocês acham que hoje nós somos uma geração mais forte ou uma geração mais fraca em comparação aos nossos pais? No geral, eu tô dizendo. Em conhecimento, eu creio que hoje nós estamos... Mas qual geração que você tá falando? Os nossos pais ou Não, eu Em vou falar a nossa. comparação. a nossa, né? uai. A nossa qual? Tem 4 gerações. A gente já tem 4 aqui. Não. Você não sabe Tem essa? não. Nossa. Mas Tem um estudo da Forbes que tá falando que a gente tá com 4 gerações se Sim. comunicando sim,
Então por isso que eu tô te perguntando. Verdade. Não, o mundo de Qual hoje, geração? vamos colocar esse quadro de hoje. Com as 4 juntas. Com essa, pode jogar essas coisas, eu não sabia disso não, mas pode jogar essas Não, mas quatro é juntas. interessante, porque se a gente for parar pra pensar, eu acho que nós, eu e você, somos de uma geração. Sim. A doutora eu não sei, mas É. a Carol é já de Você tem quantos outra. anos? 28. 29, a gente é da... quase. Praticamente outra ela já também. é de outra geração. Tem Eu- os de 20, 19, que é de outra, e tem os meninos aí, minha filha, por exemplo, com 11 voando. Entendeu? Então, Ela assim. é a nova geração. aham. É. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer, nessa situação, nesse quadro, como metas, né? O tema é como as metas para 2023, a gente quer ter uma saída. Vocês que estão, né, no mercado, no tete a tete com as pessoas todos os dias, o que vocês, como profissionais, o que vocês enxergam de déficit assim, nas pessoas, para de fato elas não terem atingido os sonhos dela ainda, os planos delas? Eu acho que uma coisa que atrapalha muito é uma baixa tolerância à frustração. Acho que hoje em dia as pessoas têm uma tolerância muito baixa à frustração, ao tédio, ao esforço. Né? Então, coloquei a meta de fazer atividade física esse ano, não deu. Tá vendo? Eu sabia que não era pra mim. Desiste. Desiste. E assim, na vida de todo mundo, é necessário uma dose até muito alta de resiliência. Porque a vida não é um ambiente controlado, a vida não é previsível. Você pode assim, fazer seu planejamento todinho, todos os anos do dia. Aham. Faça o planejamento, mas faça deixando uma folguinha ali, sabendo, Que alguma... contando com o O imprevisto. percurso não vai ser dessa Que as coisas não vai sair como planejado, que não vai ter controle de tudo. Então, assim, é importante ter essa dose de Tolerância. saber tolerar a frustração, saber tolerar o tédio. Não, eu tô sem fazer nada. Às vezes lidar com tédio é Eu importante. concordo, eu acho que a gente tá vivendo, a gente tá sendo muito duros com nós mesmos. E assim, se cobrando muito. Quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta fala, você se cobra muito por muito pouca coisa, por coisas que nem dependem de você. Então isso começa a te gerar estresse, estava muito acima do peso, caindo o cabelo, muito, inclusive. Come doce demais, né? Quem é do doce. Comida, aí a gente começa a descontar, achar nossas vias de conforto pra descontar o que a gente não tolera, que às vezes nem depende da gente. E já te respondendo, Diego, eu acredito que além disso que a Nina falou, também tem uma dose de eu quero, mas eu não tenho a disciplina pra fazer. Porque aquilo que eu falei no início também, coloquei uma meta muito alta. Será que é muito alta se eu dividir isso em 10 minutos por dia? Em 5 minutos por dia? O que isso faz em todos os dias? E aí, às vezes, a pessoa não tem essa consciência de que a consistência naquela atividade, um pouquinho todo dia, vai ter uma grande diferença no final Você do já ano. reparou que no travesseiro tudo dá certo? Tudo. Você tá à noite na sua casa, aí você vai e começa a dormindo. Olha. falar. Aí você fala assim, sonho. antes de você dormir, você traça metas. Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. E eu vou acordar, eu vou correr. Depois eu vou... Aí você acorda Verdade. numa preguiça e naquela loucura, né? E aí vem... Ou você acorda tossindo, ou tem uma outra situação, por exemplo, eu que tenho filhos, ou esposa, ou tenho que resolver uma situação, então já não vou conseguir correr, e que eu vou ter que fazer alguma coisa, e já acontece esse imprevisto. E aquilo ali nos frustra, de fato. Sim. Acredito. Até aproveitando o gancho da doutora, eu acho que essa geração que veio, acho que antes, um pouquinho da de vocês, que tá vindo antes, de 25 aí pra baixo, é uma geração que os pais deram praticamente tudo. Então assim, eu vim de uma família muito simples, que não tinha muito, mas meu pai sempre fez esforço pra me dar do bom, mas ele não me deu passando. Aí, as pessoas como eu já tive essa vontade, se eu tivesse filho, eu quero dar tudo. Se eu tivesse tido filho lá atrás, hoje meu filho, eu tava dando tudo pra ele. E aí eu vou criando pessoas, acredito eu, né? Criando pessoas com esse mimimi, vamos dizer assim, Sim. né? Essa falta de vontade ou de Sim. força pra fazer, Sim. né? No meu caso, até aproveitando o gancho da Carol,
eu tive uma virada de chave. Eu nunca fui tão elétrico. Com 25 anos, pelo que eu passei de problema, que eu parei de jogar bola, eu achava assim, cara, não sei fazer nada. Se jogar sinuca, porque eu tava saindo da faculdade, mas eu não sei fazer nada. E aí, eu tive um momento depressivo ali, no qual eu falo que foi a melhor fase da minha vida. Porque é onde que eu gerei muito problema, e aquilo ali me fortaleceu de tal forma. E minha noiva esses dias me perguntou, falou assim, o que foi a chave da sua vida? O que virou você? Eu li um livro chamado AMP, Atitude Mental Positiva. Aquilo ali foi maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque eu aprendi que muitas das vezes eu não preciso pensar para fazer. Eu só tenho que fazer. Se eu coloquei tal meta, eu vou fazer. Entendeu? E quando eu faço, gente, serve para todas as áreas possível. Se você faz, vai acontecer alguma coisa. Porque se você não faz, não vai acontecer nada. Uhum. Se eu dou um passo, eu tô andando pra frente. Se eu não der e ficar pensando, eu não tô fazendo nada. Não vai adiantar. E se você erra, você aprende com o seu erro. Sim. Ainda tem isso, né? Aí às vezes a pessoa não faz com medo de errar. Esses dias eu Mas muita gente para no erro. Errei. Isso. Vou parar. Desistir. Até postei esses dias sobre 10% de ideia, alguém fala sobre isso, e 90% de transpiração, de fazer. Ação. Né? Uhum. Então, baseado nisso, né, que você está falando, é uma coisa que eu me pergunto sempre. Eu lido com com empresas, no qual existe uma pirâmide financeira e hierárquica de tudo que você imaginar. E eu ainda falo com algumas pessoas. Até mentalmente existe essa pirâmide lá dentro. Uma pessoa que ganha R$1.000, não adianta cobrar de uma... igual você vai cobrar de uma pessoa que ganha 5, não é pelo valor, não. Pela parte intelectual dela. Uhum. E não é superioridade, não. É porque a empresa ela precisa daquela situação, daquela responsabilidade, que eu falo que cargo não é uma questão de você ser melhor que alguém, mas uma questão de responsabilidade dentro da empresa, no qual você vai ser cobrado mais ou menos. E de habilidades, né? Habilidade que sim. Um tem, outro não, e vai se complementando naquele organismo. E automaticamente você vai entender que as pessoas que estão naquela na cadeia ali maior, você vai ver que você pode cobrar mais. Se a gente cobrar um do outro aqui, somos pessoas que teoricamente nos damos bem, né, profissionalmente. Se a gente cobrar um do outro, a gente vai saber contornar. A gente não gosta, né? Tem gente que tem um perfil mais de liderança. Isso, dinâmico. Fala, doutora. Tem um termo que fala personalidade da pessoa, perfil dinâmico, né? Uhum. Que é uma pessoa mais competitiva, né? Sim. Então, assim, tem esse perfil que não gosta. Eu, por exemplo, eu tive que aprender comigo e ainda tô aprendendo. A psicóloga, ela me ajuda muito nesse sentido. Desenvolver, né, as habilidades. Eu sei que eu sou rígido. Uhum. Você vai saber, eu sou rígido. Uhum. É uma pessoa altamente competitiva, uma pessoa... Hoje, eu estou amadurecendo a minha parte competitiva. Flexibilizando, né? Flexibilizando, né? Então, a minha pergunta sempre é essa que você está fazendo. Como eu faço para ajudar as outras pessoas ali que não têm essa flexibilidade? E eu tô aprendendo mais ainda, e eu tô assistindo muito o Thiago Brunet, porque ele tem essa especialista, as pessoas falam muito sobre isso. Às vezes é o tato de como eu falo. Às vezes eu posso melhorar isso, né? Então, eu acho que a gente tem essa situação... Pode terminar? Pode. Nessa situação, respondendo essa pergunta, que eu quis trazer foi justamente para isso. Nós vemos que no mundo hoje, como vocês todos disseram, pessoas elas querem muita coisa no espaço curto de tempo, correto? Uhum. Querem a glória muito rápida. E eu posso falar com propriedade isso, que vocês ficaram sabendo aqui da minha vida, de como começou a minha história. Eu estive em lugares onde o dinheiro tudo pode comprar, certo? Eu tive nisso. Você sabe que futebol ele é um esporte mais apaixonante do mundo, um dos esportes que mais te dá, te tira de uma zona. Eu também vim de uma família humilde, minha mãe batalhou por mim para dar o básico e fez de dar uma coração, fez tudo que ela pôde para poder trazer a comida para casa.
E depois disso, eu tive num patamar que eu vou te falar, onde as coisas medianas já não eram boas. Você tá entendendo? Na minha época de criança, qualquer coisa era bom. O meio era dobro, certo? Aham. Eu cheguei num ponto onde as coisas, como o dinheiro podia comprar todas as coisas, eu vi que eu já não tinha mais limite. Por exemplo, eu via no pessoal que estava à minha volta que eles eram tão pobres, que eles só tinham dinheiro. Uhum. E eles acreditavam que o dinheiro pode comprar todas as coisas. E ok, o dinheiro pode comprar muitas coisas. É bom ter dinheiro, é bom nós batalharmos por isso. E hoje nós batalhamos neste mundo para isso. Porém, meu irmão, pessoal, eu estou aqui e eu falo com propriedade. Eu estive lá onde o dinheiro pode comprar todas as coisas e sei como é. Porém, enquanto eu não abasteci o lado meu espiritual, que o dinheiro não comprava, que fama não comprava, que as outras coisas não comprava, porque nós temos um lado, nós temos um vazio em nós que só é preenchido pelo amor de Deus. Isso eu tô falando com propriedade porque aconteceu comigo. E todos aqueles que eu mostro, e todos aqueles que acreditam nessa palavra que eu estou dizendo, essas pessoas têm sido transformadas. Amigos meus, milionários, ricos, que estavam lá também jogando, só que só tinha aquilo, só tinha o dinheiro, só tinha a fama. Então hoje nós vivemos num mundo onde todos nós queremos glória. Mas todos nós temos uma boa história para contar. Porém, nós temos que ter a consciência de que neste mundo nós teremos aflições. Tudo acontecerá para quem é bom e para quem é mau. A Bíblia diz que todas as coisas acontecerão, tanto para os justos como para os injustos. Porém, há uma coisa que jamais vai passar, que é a palavra de Deus. Por exemplo, hoje eu acredito que, e nós devemos acreditar nisso, que independente de como nós estamos aqui, isso é apenas um estado. Se ela está com o paciente está com problemas, aquilo ali é um estado do paciente. O paciente não é aquilo. Então eu olho para as pessoas hoje com este olho de compaixão e de trazer a verdade de que quanto mais rápido nós descobrirmos o que nós somos em Deus, quanto mais rápido nós descobrirmos, nós vamos descansar mais. Nós vamos começar a fazer coisas que de fato valem a pena. Nós vamos sair para o nosso dia a dia e Ele vai nos dar as armas. Você está entendendo? A gente não vai precisar, por vezes, algumas pessoas têm vivido naquela loucura onde não tem tempo, às vezes, para comer. É sobre isso. A pessoa sonha em ter filho, daqui a pouco ela tem um filho, ela não tem 10 minutos para ficar com seus filhos. Você acredita Verdade. que uma pessoa que nunca teve o que você teve? Aham, Porque você falando assim, eu entendo aham, perfeitamente, compreendo, mas vamos supor, eu nunca tive no seu lugar. sim. O que você acredita que teria que me tocar? Porque assim, eu sou muito do palpável Sim, e do ver. Às vezes você vai falar Sim. na parte religiosa e ela é muito mais complexa do que a gente imagina. sim. Uhum. E às vezes eu não vou conseguir enxergar, Não. entendeu? Porque eu nunca tive lá. Porque Sim. é o que eu vejo todo mundo falando, nossa, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E cara, o que eu mais vejo é as pessoas que têm dinheiro falando assim, olha, não é o caminho não. Você vai chegar lá, você vai frustrar. Exatamente. E aí, a outra pessoa não tá nem aí, eu vou. Eu vou porque eu preciso que Eu quero. Então, tô te perguntando isso porque você falou das gerações e isso. Eu falo que, Raul, que para essas pessoas, essas palavras que eu tô dizendo, não adianta falar de coisas espirituais para quem às vezes não é espiritual. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Então muitas das vezes as pessoas estão me vendo aqui hoje e estão, cara, o que esse cara tá falando? Mas de fato ela não chegou nesse grau que eu tô querendo passar para ela. Não sentiu ainda no coração, ela não sentiu isso. Mas ela quer ver. Eu estive assim, em certo ponto da minha vida. Nós temos um exemplo, se as pessoas gostam de exemplos e de ver, nós temos o exemplo do Thiago Nigro, Uhum. Sim, que é um Convertido. expert, pelo Thiago. Aham. fera,
Porém, através do Thiago Brunet, ele conheceu algumas coisas e isso fez com que ele mudou. Hoje ele é uma outra pessoa. Eu te mandei só, que senão eu vou esquecer. Aham. Eu te mandei o podcast dele antes do Convertido e depois vocês me pedem, eu vou mandar pra vocês. Quem tiver a oportunidade de escuta Aham. o antes dele converter Eu e assisto depois. todos. É maravilhoso Isso- você ver isso a assim, mudança dele. Até a Isso não sou eu. personalidade até total. mudou. E assim, muda. isso não sou eu que tô aqui. Eu não conheço o Thiago Negro. Aham, Porém, a gente vê. Se a gente quer fatos, então espera aí. Só que vamos analisar. o que falta nas pessoas é de fato acreditar. É acreditar de que, cara, por exemplo, você é um cara espiritualizado, por exemplo, a gente já conversou várias vezes por isso. Mas, por exemplo, se você não fosse, é eu chegar em você, saber que você não é e usar das armas certas para a hora certa. É isso. Eu não vou chegar em você e vou falar assim, cara, aceita Jesus, que senão você vai pro inferno. Você tá me Sim. entendendo? O que eu vou chegar com você? Eu vou me doar a você. No momento em que você descobrir, no momento em que você abrir os seus olhos e começar a ver, cara, o que esse cara tá fazendo por mim? O que esse cara quer comigo? No momento em que o paciente da doutora Nina reconhecer que ela é mais do que uma paciente, que ela é uma ajudadora, ele vai ter prazer em estar com ela. Porque vai ser necessário. A pessoa vai ansiar para chegar o dia da terapia e estar com ela. Então, assim, eu quero, quando essas pessoas não estão preparadas, o que de fato nós precisamos fazer? Nos doar a ela. Mostrar o amor sem às vezes ter que abrir a Bíblia aí e falar. Acontece isso lá no nosso meio lá. Onde a gente joga futebol ali no Bahia. Até mandar um abraço pra rapaziada. Alô, Bahia, alma do sol. Eu cheguei lá. E eu cheguei com um único propósito. Melhorar meu futebol? Não, que eu era zagueiro, sou fraco, eu sou ruim. Mas eu cheguei com o meu propósito. Tava dessa. Eu cheguei com um propósito de apresentar o que é amor. Você tá entendendo? De todas as oportunidades que eu tenha ali, de apresentar o que é o amor de Deus para as pessoas. Então é como eu disse lá no início. Diego, hoje eu vou te usar. Tipo, Deus tá falando, hoje você já me usou, já pediu seus sonhos, já pediu tudo? Ok, hoje é o contrário. Você que vai fazer aquilo que eu quero. Só pra linkar tudo, e eu acho interessante. Eu acho que você pode dar um depoimento sobre isso, Ixi. ou a Carol, sobre aquilo que eu tô falando de mudanças. Hoje, Sim. o pessoal, assim, é o que eu ouço, tá? Não é. Mas, Diego, de fato, você tem sido uma luz aqui, mas não sou eu. Você tá entendendo, Raul? Não sou eu. Sim. É aquele que está em mim. Não somos nós. É aquele que está em nós. Isso faz total diferença. Eu não tenho poder. Eu achei muito legal, só pra linkar tudo, que às vezes a gente conversa muito e Isso. parece que sai do tema, né? Mas onde eu queria chegar, você chegou. Você tem a percepção de falar com a pessoa espiritualizada. Quase não saiu. Sim. Ou não. Então você tem essa percepção. E meta se trata disso. A gente falou que tem que ter o propósito. Isso. A gente falou que tem que ter a percepção. Então as metas não é só fazer, porque se fosse só fazer seria muito fácil. Ou só Coloca na escrever gaveta e ou pronto. só escrever no papel e deixar lá. Às vezes você guarda, nem olha pra meta que você escreveu. Aí chega no final do ano, olha, e fica triste. Cumprir nada e aí já desmotiva. frustrada. Justo. E eu vou aproveitar o gancho que você falou e uma coisa que eu li essa semana que eu achei muito interessante. Passei por uma turbulência esses dias, muita coisa na cabeça. E eu estava ficando mais exaltado mesmo. E eu comecei a me cobrar de uma forma que eu tenho que ficar mais paciente. E olha que eu sou, acredito ser, Sim. uma pessoa muito paciente. Sim, eu Né? acho. Mas algumas coisas me tiram um pouquinho do sério. E lendo um livro do Thiago Brunet, ele falou que de uma experiência dele que ele foi no aeroporto. Chegando no aeroporto, ele foi num cafezinho com a esposa e demoraram para atender ele. Passou um certo tempo, ele chamando lá umas 3 vezes, a mulher foi lá, jogou a coisa, um cardápio lá pra ele foi, escolheu e demorou mais um tanto lá. A esposa dele já ficou grilada, já queria denunciar, tal. Ele pegou, foi ao caixa,
falou com a menina, falou o seguinte, tá aqui um dinheiro pra você. Sei que você tá passando por um momento difícil e eu queria te ajudar, mas nunca leve isso pra dentro do trabalho. Aí, diz que a menina chorou, enfim, alguns trechos. A atitude que ele teve é o que eu acredito que a gente tenha que nos cobrar, que é o que você tá falando, né? De entendimento de meta, de entendimento de pessoas, Sim. de entendimento lá no atendimento. Porque o que ele fez, geralmente eu acho que são raras as pessoas que fariam isso. Fazem. Muito humano, né? É. Porque não sabia o que a outra pessoa Sim. estava A passando compaixão. e não julgou, né? Empatia, Porque- compaixão. Na impulsividade, Você. né, já julga, já não. E olha que interessante, você é uma coisa muito humana que todo mundo amou o posicionamento dele, mas que ninguém faz. Então, quer dizer, nós gostamos de algo humano, mas nós não temos força para fazer. A meta é isso. Se você conseguir visualizar o caminho, independente de se for uma religião, Aham. uma parte de Sim. religiosidade, se for numa clínica, se for numa empresa, se for no marketing, a gente tem que, eu acho que ter essa percepção. Eu falo entre o real e o ideal, né? Uhum. Então fazer o real, não o ideal, e colocar em prática, ter atitude, né? Sim. O que você falou é interessante porque é justamente como eu comecei a traçar minhas metas esse ano. Eu coloco uma meta, exemplo, que eu já hoje, olha pra você ver a percepção, hoje eu já acho que ela é errada. Uma meta minha desse ano, ser fitness. Hoje eu já acho que ela é errada. Mas na minha cabeça eu coloquei ser fitness. O que que eu preciso pra ser fitness? Vou fazer meu futevôlei normal, 2, 3 vezes por semana. Vou pra academia, porque eu preciso fortalecer. E vou praticar exercício, caminhada, final de semana. Nem que seja uma caminhada, eu vou praticar. Sim. Então, eu já vi o caminho que eu precisava traçar. Não era só ser fitness e não entender o caminho, não entender o tempo que eu ia precisar, não entender que eu ia precisar de uma nutricionista, às vezes de um médico, de um ortopedista. Então, eu tracei aquilo ali. E outra meta que eu tinha para reforçar essa meta era: eu vou participar de um campeonato de futebol e eu vou ganhar um pódio. Você lembra? Que é meu parceiro. Ganhou. Aí eu E lembro, ganhei. lá no Bahia, né? Então, eu tinha uma meta, só que eu tinha outra meta que reforçava essa. Então, eu tava ali naquele caminho. Eu consegui traçar para linkar. Mas, Só que cara, hoje eu já acho que é errado, porque hoje eu colocaria assim, o ser fitness já é algo, tipo, ou eu colocaria um peso, ou um percentual de gordura legal ali, uma coisa mais Você concorda que você saiu direcionada. do ideal pro real? Porque Exatamente. o ideal que você tá falando, pra mim, ele é social. Sim. Quando você colocou gordura, enfim, relacionou isso Concretizou, né? no ideal, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. É porque a gente Mais tangível, mais o tangível. palpável. E uma coisa que eu reparei naquilo que nós estamos aqui, hoje é um exemplo claro disso. Você tem uma meta desse podcast explodir. Com Você certeza. quer que isso aconteça, certo? Com certeza. Para isso acontecer, nós hoje fomos seus convidados, certo? Ou seja, nas nossas metas, nós temos que contar com pessoas. Para tudo que nós formos fazer, nós temos que ter a inclusão das pessoas. Por exemplo, o Thiago teve esse exemplo aí no aeroporto que você disse. Aqui nós temos isso hoje em dia. A Carol aqui sozinha, hoje ela não conseguiria fazer o podcast. Jamais. Eu sozinho aqui não conseguiria. Então, assim, nós temos que dar a oportunidade de sermos aquilo que, aí entra naquilo que eu trago, de nós sermos um só. Por exemplo, se ela não tivesse você como parceiro no torneio de futebol, Não teria ela não ganhado. teria ganho. Você tá entendendo? Teria chegado mais longe. Não, amigo. Mas você tá entendendo? Então, Foi assim, ótimo. através das nossas metas, existe sempre alguém que vai ajudar a gente a cumprir elas. Então, assim, em tudo isso, na maneira espiritual, por exemplo, jogando para isso, foi isso. A minha família me ajudou, a minha esposa me ajudou.
consequentemente os amigos me ajudam. Então, assim, eu vejo isso e eu vejo muito claro. Às vezes eu tô aqui falando de igreja, mas eu vejo fora da igreja muitas pedras preciosas. Muita gente de capacidade. Muita gente de virtude. Só que nunca pisaram numa igreja. E eu consigo ver isso. E às vezes só falta o elo. Só falta o quê? Essa chavinha para chegar ali e abrir e a pessoa conseguir enxergar. despontar, de fato. Concordo. Aproveitando esse gancho, vão servir para um nicho de pessoas. A gente tem que ter muito zelo com essa parte de metas e objetivos, igual não é uma crítica, mas é a forma de ver, né? Vou dar um exemplo. A Carol tá fazendo um podcast, a intenção dela não tem que ser de explodir. Explodir é uma consequência. Vai ser a consequência. Sim. Você fez sucesso como consequência. Sim, a gente tem isso no nosso coração, né? Deus, eu quero, né? Tipo assim, a Carol, o que eu quis dizer é assim, não, eu quero que mas assim, verdade, ela não fez, isso é consequência daquilo que está acontecendo aqui, de onde vai atingir, de quem vai atingir. Na verdade, tanto o podcast quanto as caixinhas que eu abro, o objetivo não é visualização, eu nem olho, não é seguidores, é ajudar quem tá lá perguntando. Isso. Porque às vezes um conselho que a gente dá no administrativo, no marketing, em alguma coisa, muda uma história da pessoa. Todos os dias eu tenho relato. Obrigado, porque o que você falou, eu consegui melhorar, consegui reverter uma Black Friday que tava furada, consegui reverter uma venda de Natal que tava ruim. Então, é muito mais nesse objetivo de ajudar pessoas do que, quero milhares de seguidores, milhões de não sei o quê. É consequência, né? Pode ser que seja uma consequência, mas o objetivo é ter o feedback positivo daquela pessoa, porque eu sei que eu vou ajudar ela. E isso me dá muito prazer ajudar pessoas. E isso é um objetivo que tem um sentido, né? Que tem um propósito. Não é vir aqui e falar, quero fazer pra estourar. Pra quê? Por quê? Porque eu quero ficar famosa. Não é sobre fama. Então. Nunca foi. E é por isso que... E é o que acontece com você, o que faz acontecer, né? É ir atrás desse propósito, ter esse objetivo claro. Isso. Né? E é o que acontece com você, né, doutora? Às vezes você vai ficar com um paciente durante anos, mas que não seja quantidade, que seja qualidade. Que você consiga, né? Elevar dar um norte para aquele paciente, né? Imaginando se você tivesse 200. Sozinha, talvez você não conseguiria. Era um pouquinho para cada. Sim. As pessoas estacionavam. Porém, quando você foca em alguém, eu sou desse jeito. Eu quero mudar a história de alguém, eu quero ajudar alguém quando principalmente nessa situação, não é que eu não me ofereço assim, mas eu vejo, eu tenho esse lado. Então, quando eu sinto que essa pessoa está necessitada de um algo, hoje eu fui no banco, por exemplo, minha gerente começou a chorar, perdeu a mãe, não sei o que, tal. Pô, você me coloca lá no seu grupo, não sei o que, eu quero ouvir um pouco mais. Quer dizer, foi uma abertura que não fui eu que preparei, né? Tipo assim, eu acredito nisso. Mas daqui pra frente, eu vou focar nisso. Então, que nós sejamos com qualidade, que nós pensamos em qualidade, que você não queira ter 1 milhão de clientes, mas aqueles que você tem, que você consiga dar um norte para eles. Boa. Porque eu tenho muito confronto interno com isso. Acho que quando nós fomos conversar de uma outra ideia que a gente teve, era mais ou menos isso. A Carol sabe como que eu sou, eu sempre tive um impasse. Um exemplo, porque eu lido com pessoas que são donos de empresas que valem muita grana. Nós estamos falando de muita grana. Sim. E são pessoas que têm um pensamento extremamente financeiro. Automaticamente são pessoas mais agressivas, são pessoas que têm uma imposição maior. Então, pra mim é muito complexo. Então eu vou ajudar uma pessoa assim. Sim. Será mesmo? Com certeza. Então, assim, isso é um pouco mais delicado, né? Por isso que eu perguntei. Mas com certeza você tem esse poder, irmão. Pela Porque visão. ele tem a parte humana ali, Você que tem vai esse chegar poder e tocar. de fazer balancear. isso, com certeza. Porque, assim, vou dar um exemplo que eu vivo hoje. Tem... tomara que ele não assista isso, mas... Não fale nomes. Tem uma pessoa... Tem ele vai nomes, saber. tem nomes. Tem um cliente que toma Vivance, certo? Pra ficar no 12. Ele está numa fase excepcional. E ele é um cara que a empresa tá muito grande, vai dobrar e vai triplicar pela forma que ele lida.
E ele estudou muito, ele fez 3 estudos do Daily. Então o cara é muito estudioso e realmente ele aplica muito. Então automaticamente a empresa gira. Só que, eu converso muito com meu irmão, sabe? Eu não sei se isso vai chegar num patamar desejado e até onde que isso dura. Né? Vai faltar sono se tomar um Vivance, vai ter um excesso, vai colocar as pessoas pilhadas e você perde o feeling. Porque na verdade você quer Mas nessa financeiro. situação, por exemplo, você que pode ser uma luz no caminho dele, você tem somente o poder de estar com ele como cliente e, né, como na parte profissional, ou de fato você consegue ter com ele momentos que também a parte profissional fica de lado? Porque Não, é isso que eu tento fazer. Eu vejo que a pessoa eu tenho que arrumar um quebra-gelo ali para eu conseguir saber um pouco mais para aquela pessoa se abrir comigo. Na história lá do aeroporto, o que o Thiago viu? Existe uma pessoa além daquela que está trabalhando. Isso. Ok. E é isso que a gente tem que fazer. E o impasse é sempre porque profissionalismo pessoal. Uhum. Se a gente conseguir ornar isso, é perfeito. Que é o que a gente tenta. A forma de, eu não posso, às vezes tenho que ser mais imponente, não tenho. Entendeu? E há esse reflexo. Nós já conversamos sobre esse assunto e você me guiou. Separar o CNPJ do CPF é impossível. Separar o CNPJ do CPF? É impossível. É Porque possível, pior. eu acredito que a gente tá ali lidando, ele está na empresa, mas por exemplo, a garçonete, ela estava no trabalho, mas a cabeça dela era o CPF todinho. Mas eu posso te entendi dizer... o que você quis dizer, porque eu pensei de outra coisa. tá. Eu Não, também pensei dessa forma. E aí você falando desse cliente, e aí eu imagino que a cabeça dele, no momento, seja 100% CNPJ, e ele tá focado nisso. Mas em algum Sim, momento ele é CPF, aí você pega esse momento. Vamos pensar assim, ele é um gestor de pessoas. Quando ele é um gestor de pessoas, esquece CPF, esquece CNPJ. Aí ele tem que pensar tudo junto e misturado, ser muito profissional, ser um lado, cara, muito humano. Em contrapartida, tem alguns cargos que existem que eu falo que você tem que ser só CNPJ, infelizmente. Porque é muito operacional, certo? E aí realmente você tem que colocar de lado. Eu mexo muito com número, acho que muita gente não gosta de sentar aqui e ficar 2 horas, 3 horas montando uma planilha de apresentação com um monte de números. Nessa hora eu sou 0 sentimentos. Só. Tô lá. Como que, doutora, nesse momento, né? Essa pergunta, acho que é muito boa para ela. Sim. Porque ela, né, a parte... Você é uma das... Nessa parte principal aí, de quando a pessoa chega até você, né? Como que você consegue aí, de fato, separar o CPF do CNPJ? Você fala pra pessoa conseguir- separar? Pra conseguir, Você fala pra tem que pessoa conseguir separar? chegar nela. Ou Aquilo muitas que- vezes não no foco funciona? Ó, na época da faculdade, Explica pra gente como que a gente os tem que fazer. professores Explica falavam... pra galera, porque ficou... Na faculdade, os professores falavam que, assim, enquanto psicóloga, era, assim, Empresa. uma parede, assim, cara de paisagem, não esboça emoção, nada. Uhum. Só que não dá, a gente é humano, né? Claro que durante aquele momento da terapia, o tempo é todo do paciente, mas eu sou humana, né? Então, eu me emociono, não vou ficar lá Sim. chorando, né? Mas assim, falo, né? Isso é importante para gerar conexão entre as pessoas, né? Não só entre eu e o paciente, mas no geral, as pessoas, né? Então, assim, é importante ter essa dose de humanidade, mas Sim. também é importante ter essa racionalidade. Né? No momento certo. Saber lidar com esse momento, né? Armas Porque- certas pras horas certas, né? Exato. Lidar boa. com dinheiro, por exemplo, ou lidar com número, exige uma certa racionalidade, porque é preto no branco. Sim. E o que acontece, por exemplo, com dinheiro, que muita gente tem dificuldade, uma relação conturbada, né, com dinheiro, é porque não consegue ter essa racionalidade, né? É muito emocional, né? Ou o dinheiro, ou a comida, né? Então, assim, é importante
saber os momentos. Você vai ser racional lá na sua tabela, no Excel, com seus números. Mas lá com a sua esposa, com seus filhos, você não vai ser, né, a máquina de... Sim. Então, assim, Mas, por exemplo, um exemplo desse. Você fez sua planilha 100% na racionalidade, entendo. Porque ali ou é ou não é número. Contra dados não há argumentos. Mas, por exemplo, na hora que você vai apresentar isso, você apresenta de uma forma muito mais CPF de ser do que CNPJ, porque isso já é Raul. Aí entra as habilidades, né? Outra coisa que eu gosto muito, às vezes em uma apresentação, eu estudo o jeito da pessoa para eu Isso que eu ia conseguir, falar agora. passar o que eu preciso passar para ela. Aí é onde que eu acredito que o feeling a gente tem que ter um zelo muito grande. Que é o que eu falo que tinha o meu impasse, era isso. Uma coisa é eu estudar uma pessoa, que eu tava falando, eu sou... vamos supor que uma pessoa é oral. Eu vou saber abordar ela. Eu vou saber convencer ela daquilo Sim. que eu preciso Sim. convencê-la. Exatamente. Quem falou que eu tô certo? Exatamente. Aí que tá. Entendeu? O meu impasse era isso. Quem falou que o que eu tô oferecendo é melhor? Será que é melhor mesmo? Então, esse feeling aí, eu entrei com um lado profissional, estudei a pessoa e montei a arma. Vou voltar lá pro meu cliente que eu falei. Ele sabe estudar as pessoas. E ele sabe, esses dias tem que voltar um cliente pra lá e ele virou e falou assim, olha, esse cliente é assim, ele é assim, assado. Então eu vou convencer ele assim, assim, assado. Ele já sabia. Pois é, ele tá sendo extremamente profissional. Sim. Entendeu? Ele não tá sendo hora nenhuma humano. Aí será o impasse que eu tive. Até o momento que eu conheci um pouco mais da religiosidade. E aquilo ali me ajudou que eu tô sempre num caminho que eu acredito que seja o ideal. O real sou eu fazendo de forma errada às vezes, né? Tentando acertar. Sim. Mas o ideal pra mim é o caminho Sim. que a gente estuda, o caminho bíblico da história. Nessas situações nós temos que ter muita sensibilidade de poder... Sempre, todas as pessoas elas vão ter um lado que elas vão te mostrar de alguma forma elas vão, a não ser que seja uma conversa onde nós estamos aqui, conheci a doutora Nina hoje, talvez não vamos ter esse tempo, né, mas normalmente os clientes, normalmente as pessoas que eu evangelizo, as pessoas que eu tento trazer, eu de fato espero algum momento para poder falar alguma coisa, uma frase. Eu até brinco muito, a gente até brinca com o Fusa, né? Que a gente fala que lazer é coisa séria. Às vezes é no lazer que a pessoa expõe algum problema que ela tem vivido. Às vezes você tá ali, uma pessoa tá bebendo muito. Alguma coisa tá acontecendo, ela tá se refugiando em alguma coisa, ela tá comendo muito, ou ela tá saindo muito, ou ela tá dormindo muito. Tudo que é excesso, nós temos que tentar. É falta de alguma coisa. Sim. Então, assim, isso a gente tem que ter esse. Então, para que eu chegue da forma que eu, né, daquilo que eu tô predisposto a fazer, justamente isso. Ver e saber a hora certa de falar alguma coisa. Sim. A hora certa de mostrar compaixão que ela tá falando. Naquela hora mais difícil pro paciente, ela mostrando a compaixão, eu tenho certeza absoluta, não sou estudado nisso, mas eu tenho certeza absoluta que quando ela mostrar a compaixão, o próprio cliente vai ver, peraí, olhei pro lado, não sou só eu que tô sofrendo. Existem pessoas também que sofrem, ou seja, ela vai conseguir de fato alcançar o objetivo dela. Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que uma empresa que de certa forma fez um mal à sociedade, você não saiba, ela queira seu serviço, certo? Você faria? Depende. De quê? Do tamanho, do impacto. Aí vai muito mais da minha empatia do que o CNPJ mesmo, do dinheiro que eu poderia ganhar ali. Entendi. Por exemplo, hoje, eu não atendo nichos que eu não gosto.
Não atendo, eu só atendo o nicho que eu me identifico e que eu sei que eu vou ter prazer e vou gostar de estudar aquilo para conseguir atender. E que os valores batem, né? E que os valores batem. Porque isso é muito importante, né? Você tá começando a selecionar pessoas jurídicas e pessoas físicas. Mas tá, vou piorar. A cultura samurai perdurou mais de 700 anos e foi implantada através do medo, certo? E aí eu vou usar uma artimanha que eles utilizaram. Ok, então você iria pelo feeling. Mas vamos supor que de 3 meses pra cá você perdeu 80% dos seus clientes e venha passar dificuldade financeira. Ainda assim, não atenderia. Dependendo, né? Aí é o que eu vou colocar na balança. E isso eu aprendi esse ano com um livro que se chamou Essencialismo. Porque a gente precisa ter foco nas nossas prioridades. Um dos melhores livros que eu já li. Foi o meu livro xodó, indico pra todo mundo que chega pra mim, eu já falo dele. E aí eu só consegui chegar nesse nível por conta disso, porque eu comecei a selecionar as prioridades. Então, aquilo ali, tô passando dificuldade, eu sou inteligente, eu vou conseguir dinheiro de alguma outra forma, mas eu não feriria jamais um valor meu por dinheiro. O que você falaria para as pessoas? Porque assim, a sua vontade de fazer, o que você tem, que você consegue, poucas pessoas têm. Concorda comigo? Não é todo mundo que tem essa força de vontade que tem para cumprir meta. Imagine sobre isso. Porque nós estamos falando de um lado financeiro. Sim. Né? E ele é delicado, porque infelizmente a gente vive através do dinheiro, né? E o que você falaria para uma pessoa para acho que motivá-la a, se acontecer isso, caso aconteça, ela não fazer isso? Tô te perguntando porque é o seguinte, eu faço algumas entrevistas, amo conversar, né? Já perceberam? E eu faço algumas entrevistas em alguns clientes meus. E eu vejo que eu consigo ter algum feeling que eu vejo assim, a pessoa não, ela tá aqui por dinheiro. Só. Fato. Só. Ixi, 70% das pessoas. E aí, às vezes você dá vontade de falar, sabe? Assim, deixa eu te perguntar, você tá aqui por causa de dinheiro, é isso? Tá passando dificuldade? É quase 100% que vai dar errado. É um fato. Fato. Né? Fato. Existem pessoas de valor e pessoas de preço, né? Justo. É a diferença, né? Da pessoa de valor, é aquela que não se rebaixa a qualquer coisa e não faz qualquer coisa. E existe aquela pessoa que tem um preço, né? Que na hora que chegar no preço que ela quer, ela vai fazer. E hoje a gente tem vivido num mundo muito de pessoas cada dia mais com menos valor e mais preço. Sim. Baseado, fica a pergunta para os três, baseado como você guiaria isso? Porque eu particularmente tenho dificuldade. Porque eu falo demais. Aí muitas das coisas que eu falo, às vezes é um impacto pesado para a pessoa. Então eu deixo de falar. Porque acho ruim, mas eu quero aprender, e essa é uma coisa que eu quero, o doutor vai poder me ajudar aí, aprender a falar isso de uma forma mais tranquila, para que a pessoa, tipo, aos poucos ela se atine. No dia pra noite não vai acontecer, mas aos poucos, olha, fulano falou isso, igual aconteceu com você. Uma hora, um start vem. Isso que vocês falaram é muito importante. Primeiro, saber quais são os seus valores e os seus limites para colocar isso no trabalho. E saber falar não, né? Saber, assim, e aí é uma habilidade a ser desenvolvida. Exato. Né? Porque ninguém fala não de uma hora para outra, é uma habilidade. O não é muito bem aceito, né? Então, assim, é achar formas de não passar por cima dos seus limites, não passar por cima dos seus valores e se posicionar. Então, na vida, né, a vida adulta exige essa assertividade. Às vezes, um posicionamento que você vai ter vai desagradar a pessoa, mas é encontrar uma forma de ser, claro, educado, né, saber ponderar as palavras, mas colocar os limites. Porque
não dá pra falar assim pra tudo, pra todo mundo, pra abraçar o mundo. Na vida a gente tem que fazer escolhas, Com certeza. né? Então não dá pra você atender todos os clientes que te procuram. Aham. Pra alguém você vai ter que falar, não, você, todo mundo. Sim. Isso que você falou é interessante, porque uma das coisas quando eu chego pra, por exemplo, fazer um treinamento de vendas ou de ferramenta, algum treinamento, eu já chego perguntando assim, você escolheu estar aqui? Bacana. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, me fala uma pessoa que você admira. Ninguém fala ela mesma. Ninguém. Então ele escolheu estar ali porque ela admira outra pessoa. E aí isso já dá um bug na cabeça gigante, assim, da pessoa. Aí ela fala, nossa, eu escolhi estar aqui, mas eu admiro o Brad Pitt. Aí eu Fala, eu também. também admiro. Mas... E isso é muito duro de você entender que você tem que se admirar, você escolhe estar naquele lugar, e aí entra a segunda parte. Me fala um bem material que você quer muito na sua vida. As 3 primeiras perguntas de todo e qualquer treinamento. Porque ali eu coloco a pessoa comprometida a fazer aquilo. Porque se eu não tiver ela do meu lado, a gente não vai conseguir o resultado. Eu preciso dela, só que eu preciso estar ao lado dela para ela conseguir um objetivo pessoal dela. Você coloca uma meta do objetivo dela mesma. Pessoal. Aí, quero um carro, quero um apartamento, quero um iPhone, quero não sei o quê. Quer um iPhone? Quanto você precisa? Começa a colocar micrometas. Quanto você vai economizar? Todo dia, toda semana, dá um checkzinho. Que gestão financeira, ó. Mais ou menos, mas é bem superficial. Mas é muito mais para mexer com o subconsciente dela. E é assim, a ficha que eu dou é pregada ao lado do computador, para ela ver todos os dias. Eu quero um carro, eu preciso vender tanto, eu preciso tanto de comissão. Porque senão, se ela não vê aquilo lá todo dia, não funciona. Sim. Sim. Então eu começo a mexer com a cabeça da pessoa ali. E normalmente Na minha funciona. área, que é a área, né, mais espiritual, voltada, é fazer com que as pessoas entendam que é possível. Por exemplo, o que eu digo é possível? Às vezes as pessoas hoje, se vocês forem lá na igreja, por exemplo, vocês vão me ver lá, às vezes, trazendo uma palavra, uma mensagem. E aí as pessoas que talvez não me conheçam vai estar, cara, o que esse tatuado tá fazendo lá? O cara tem tatuagem pra todo lado. O cara, você tá entendendo? A gente vê tantos casos assim de pessoas que tiveram um passado obscuro e agora estão procurando, né, se reencontrar, procurando fazer algo. E assim, no meu pensamento, eu só vou conseguir atingir as pessoas, e eu acho que isso talvez seja um pouco de autocrítica e autopressão, alguma coisa nesse sentido. Logicamente que eu coloco ali o Jesus como centro, né? Centro. Só que depois de Jesus, que ele está me usando, me trazendo como canal para as pessoas, eu de fato também preciso estar adequado ao máximo para que as pessoas não olhem somente para aquilo que sai da minha boca, mas para aquilo que também sai das minhas atitudes. Uhum. Quem eu sou fora do altar. Uhum. Quem eu sou fora do microfone. Uhum. Então eu acredito que hoje, para nós alcançarmos aquilo que a gente quer com seus clientes, com os meus, com os nossos, de fato a gente apresentar quem nós somos. Você tá entendendo? Porque quando quem nós somos é possível. Raul, você passa por dificuldades? Sim, Diego, eu passo. Raul, eu também passo. Raul, você tem seus medos? Sim, Diego, eu também tenho os meus. Mas espera aí. A palavra diz que isso, eu e você. Bora junto. É sempre assim, eu e você. É sempre assim, se diminua. Se diminua, que ele que vai nos exaltar. Se diminua. Eu acredito que nós temos que ter um pouco disso. Às vezes as pessoas falam, Diego, pô, você teve uma carreira da Europa, não sei o quê. Aí esses dias passaram lá na frente da igreja, eu tava com uma roçadeira. Roçadeira e na grama. Bah, bah. Aí o cara chegou assim, cara, o que você tem, mano, assim, que... Você tá entendendo? Eu nem vi a pessoa veio me falar depois. O que você tem, assim, o que você carrega nesse irmão? Você poderia estar fazendo tantas outras coisas.
E hoje você tá aqui com a roçadeira. E eu não falo isso pra me vangloriar, não. Mas eu acredito que de fato é isso. Nós temos que nos diminuir. Nós temos que entender a dor do outro. Nós temos que olhar para a dor do outro para que a gente se cure. E no momento em que eu acredito que eu tô curando você de alguma situação, não é só eu que tô te curando, você tá me curando. No momento em que eu vejo que algo que Deus colocou na minha vida e eu curo, transformo uma pessoa, Deus transforma através de mim uma pessoa, Ele tá me dando duas respostas. Aquela que a pessoa foi curada, mas aquela que eu também tô sendo curado. Você tá entendendo? Porque o dar é melhor do que do receber. Então, nós temos que dar mais. Nos doar, né? Ô, Diego, É. mas você falando me levantou uma questão na cabeça. Que a gente também precisa respeitar os nossos limites. Sim. Né? Porque para ajudar o outro, eu preciso estar bem também. Tá bem. Porque se eu falo Verdade. sim para todo mundo, Sim. eu tô Sim. falando não para mim. Aham. Né? Então é esse equilíbrio, né? Para não se anular, para não... porque a pessoa que não cuida de si, vai só cuidando das pessoas, ela vai se autodestruindo. Então tem que ter esse Ela equilíbrio, vai se né? eliminando, né? É cuidar das outras pessoas ali também, mas sem esquecer, Sim. Aham. né? É, o Joel J tem na verdade, uma sequência que ele segue na vida que eu acho bem interessante, que é família, saúde, família, trabalho. Ele fala, ele tem que estar bem pra cuidar da Sim. família, pra ele conseguir trabalhar. Exato. E essa é a tríade dele em Não, que isso ele... aconteceu. Por exemplo, Nina, nessa situação, às vezes pessoas já se aproximaram de mim. Pô, Diego, você é um cara que vê que às vezes eu sou um pouco aberto a primeiro momento, certo? Uhum. As pessoas se aproximaram de mim. Mas aí, por exemplo, pô, irmão, precisava de R$100 aí, tem como você me dar? Uhum. Aí eu, às vezes, ajudava, uma cesta básica, um negócio. E eu vi que aquilo ali começou a virar um peso. Que o propósito daquela pessoa não era por aquilo que saía da minha boca, é por aquilo que saía do meu bolso. Aham. Você tá entendendo? Claro. Então, automaticamente eu, peraí, Ligou. existe um limite. E é aquilo que você tá falando. É. Sim. Gente, estamos com uma hora e meia? 1h30 de podcast. Só? Pra gente, vamos finalizar. E eu quero saber agora, quero saber uma meta de cada um e quero que vocês deixem uma frase pra finalizar, assim, da vida de vocês. Uma frase que vocês gostem, uma frase de vida, uma frase... Uma meta e uma frase. Doutora, pode ir? Fica à vontade. Pensando na minha frase. Bom que dá tempo de... Tem algumas metas em áreas da vida, né? Pessoal, profissional, mas tem uma que esse ano de 2023 quero dar muita atenção, que é a parte financeira, de trabalhar minha relação com o dinheiro, trabalhar as crenças que eu tenho sobre dinheiro, né? Meu comportamento com o dinheiro. Legal. E acho que isso vai me ajudar, né? Pra vida. Uhum. E esse ano de 2022 foi um ano que eu me desenvolvi muito, Uhum. assim, como pessoa, como profissional, assim, tô longe de chegar onde, né, falar, pronto, parei, cheguei onde eu queria, tá ótimo. Mas assim, olhando para trás eu vejo que fico orgulhosa, né, Do seu percurso. É. Legal. E eu percebi que eu precisei ser mais assertiva para alcançar as minhas coisas e confiar mais em mim. Uhum. Olhar e, assim, chegar a tal hora, ao invés de ficar com dó de mim, falar, vai, minha filha. Você pode. Vai. E assim, é isso, né? Pra alcançar a meta, exige esforço e organização e mão na massa e fazer e acontecer. Uhum. Se não, escrever a meta e deixar No na papel. gavetinha, Não dá, né? não vai. Legal. Você, Diego, quer que eu falo primeiro? Você que sabe. Pode falar. Dá, A minha dá mais meta- tempo. A minha meta para 2023, de fato, ela já é só uma continuação daquilo que tem acontecido em 2022. Acredito que foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Saí de uma situação profissional, futebol, para uma situação totalmente diferente. Mas eu tenho aprendido muito, tenho agradecido muito por isso que eu estou vivendo, que é a relação, de fato, com pessoas. Eu nunca tive essa oportunidade de estar no Brasil tanto tempo, né? Às vezes a gente se via nas férias aqui, era muito rápido, um Rapidinho. mesinho e já... Então hoje eu tenho criado
uma identidade, Legal. né? E essa identidade eu quero levar comigo em 2023 aquilo que eu acredito, sem oprimir ninguém, sem pressionar ninguém, mas de fato mostrar para as pessoas. E eu levo sempre uma frase comigo, que é: as pessoas gastam a saúde para ganhar dinheiro. Daqui a pouco elas gastam o dinheiro para reconquistar a saúde. E o tempo passa. E o tempo que eu tiver aqui em 2023, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o tempo que eu tenho aqui em 2023, que as pessoas possam lembrar de mim, se chegar no meu momento, na minha senha, né? E Deus chamar, né? A gente não sabe do dia de amanhã. É nesse dia das pessoas chegarem e falar assim: cara, esse cara deixou mais que palavras, ele deixou um legado. É isso que eu quero trazer, principalmente para minha família. Se eu tenho que procurar isso dentro da minha casa primeiro, para minha família, e depois com os meus amigos e as pessoas que me cercam. Mas eu quero, de fato, deixar muito viva a minha identidade, em quem eu acredito, em quem eu sou, em quem eu fiz, para que as pessoas possam ver que mais do que palavra eu deixar um legado. Eu acredito que é isso que eu quero para 2023. Legal. Bacana. Então, eu tenho que pensar agora, né? A minha meta, acho que pessoal, ela vai com um tripézinho que... Tem casamento em 2023. Se eu não acho que for você convidado, o bicho vai pegar. acho que você falou tudo na questão de utilizar a família, né? Como um dos... Eu não utilizo nem primeiro, nem segundo, nem eu, nem a família e nem o trabalho, como primeiro, segundo, terceiro. Até porque eu acho que muitas das vezes o desequilíbrio dessas situações vai fazer com que eu chegue mais longe. Então muitas das vezes eu vou ter que desequilibrar do lado ali da família, ver menos minha mãe e meu pai, porque eu tenho que trabalhar mais. Muitas das vezes eu vou ver mais eles, vou trabalhar menos. Então esse desequilíbrio eu tento ter o tato, né? Então eu tento fazer um tripézinho ali familiar. Então ano que vem a meta é ter um casamento aí pela frente, né? Eu acho que a meta é dividir a vida com uma pessoa que eu amo muito, então eu acho que isso vai me fazer muito bem e feliz, né? Profissionalmente, é até engraçado. Dentro de cada empresa que a gente dá consultoria, logicamente é tentar melhorar um pouquinho delas em números, enfim, para que a gente possa transbordar ali em financeiro, em outras coisas para algumas pessoas, em benefícios e algumas coisas assim. Mas profissionalmente lá no escritório eu tenho meta simples, que é acolher mais 3 pessoas. Então é uma meta não financeira, não é uma meta, é uma de acolhimento mesmo. Eu preciso trabalhar com mais 3 pessoas dentro do escritório para que a gente possa dividir o que a gente tem de melhor lá dentro. Né? Então fica aí. Basicamente é isso. Tem metinhas assim. Fica aí, gente. O link tá aí embaixo. Quem quiser mandar o se currículo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comente e fale que quer trabalhar com o Raul. E eu queria deixar uma mensagem que eu utilizo de vida. Agora, né? Há pouco tempo eu fui naquele Van Gogh lá do Flamboyant. Tá tendo a exposição. E eu li uma coisa que ficou me impactando. E esses dias eu tô pensando nisso. E é assim, meu estilo de vida. As últimas palavras dele, quando ele foi morrer, eu não sei se vocês sabem, eu achei interessante a história dele, ele morreu com 38 anos, né? Até lembrei de mim, pela idade. Mas eu achei muito interessante. Van Gogh ficou muito famoso depois, né? Bem depois. Que morreu. E ele virou artista com 30 ou 28, salvo engano. O cara viveu 10 anos da arte dele e é um cara... fenomenal no que fez, né? E ele escreveu uma coisa muito interessante que ficou como marco pra mim, eu queria passar isso, que é: já que está indo bem, por que eu deveria insistir em coisas de menor importância? Então as metas e os planejamentos, eu acho que tem que ser baseado nisso. A evolução, igual eu te falei que eu gostei muito de ler, ter o conhecimento, e é uma evolução muito grande, é mais ou menos isso pra nossa vida. Se a gente tem a mesma energia que nós vamos gastar, né? O pessoal fala muito sobre isso. Que eu vou gastar para fazer o muito ou o pouco, então eu posso gastar
o mesmo tanto de energia para fazer o melhor, né? O mais importante para mim, para minha família, para o meu trabalho, para as pessoas que a gente convive. Então acho que vale a pena, eu acho que Boa. incorporar Boa, isso na Raulzito. vida, né? Gostei. Fazer gostei. gestão da energia, do tempo, né? É, Sim. boa. Gosto disso. Gente, E a sua, Carol? eu já falei, né? Já revelei. Mas 2022, como eu fiquei muito envolvida com o trabalho, eu tive pouco tempo de estudar. Tava até falando aqui antes do Raul chegar, eu acho. 2023 eu vou fazer ou mais um curso ou uma mentoria. Quero dedicar realmente a estudar mais. É uma coisa que eu gosto muito e que eu acabei abdicando esse ano para fazer outras coisas, mas que 2023 é uma meta. Fazer um curso ou uma mentoria. Pode me cobrar aí. As pessoas ficam cobrando. O bom de você deixar sua meta pública é isso, porque as pessoas vão te cobrar. O Bruno Entendeu? Perim fala isso. Aham. Ele coloca as metas públicas Tem que as como pessoas sabotar, cobram. né? Se auto-sabotar. Exatamente, Tem vai alguém cobrar. cobrando ali, né? É. E uma frase que eu trouxe pra hoje é: gosto muito, pessoas normais com disciplina se tornam pessoas extraordinárias. Então, faz um Perfeito. pouquinho todo dia que vai fazer bem. Com certeza. E queria agradecer demais vocês, foi assim, sensacional, aprendi muito, espero que todos em casa também aprendam e coloquem suas metas no papel, que realizem, e se não realizar também tá tudo bem, que aprenda com os erros e que se inscreva no canal, ative o sininho, curte, comente e espero estar Comenta aí pra ver, né? Se eu Ajudando vejo isso muito. na TV Legal. e acho engraçado. agora você tá vendo, né? amigo, você ficou famoso. Gente, muito obrigada. Obrigado você, Obrigada, Carol. Carol. pelo convite. E Obrigado. feliz 2023. Vamos Pra lá. nós todos. Valeu. Obrigado. Essa é a